Olá a todos! Hoje iremos dar prosseguimento ao módulo 3 sobre matemática financeira. Como no último vídeo foi abordado sobre juros simples, hoje abordaremos sobre juros compostos e o poder desses juros no tempo. Afinal de contas, o que são juros compostos? Juros compostos são aqueles que, após cada período de capitalização, normalmente um mês, são incorporados ao capital principal e passam, por sua vez, a também render juros. Ou seja, vamos supor que é realizado um empréstimo em uma instituição financeira a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, durante 5 meses. Desta forma, todo mês incidirá 2% de juros compostos sobre aquele capital que foi emprestado, e a todo mês o valor desses juros é incorporado ao capital principal que foi emprestado, e desta forma, esses juros que foi incorporado ao meu capital também incidirá juros no próximo mês. Então, juros compostos trata-se dos chamados juros sobre juros. Vamos a um exemplo prático. Paulo realizou um empréstimo de R$ 100 para pagar em 3 meses, sendo que será cobrado um juros composto de 2% ao mês. Desta forma, como observado nas imagens a seguir, foi emprestado R$ 100, ou seja, capital principal, mais R$ 2, que são dos 2% de R$ 100 de juros compostos, que será igual a R$ 102 no primeiro mês. Já no segundo mês, o valor do montante a ser pago estará em 104,4 centavos, ou seja, foi cobrado 2% de juros compostos sobre os R$ 102 do último mês. E no final do mês, o valor de sua dívida estará acumulado em R$ 106,12, ou seja, o acumulado do mês anterior de R$ 104,4 será novamente taxado em 2% de juros compostos, que dará um montante final de R$ 106,12 a ser pago do empréstimo. Então, como vocês observaram, a todo mês os juros transcorridos são integralizados ao capital principal e acabam também sendo taxados. Para aquelas pessoas que não desejam realizar o cálculo mês a mês, existe uma fórmula pela qual encontramos o montante final que deverá ser pago ou então recebido. Então, a fórmula de cálculo dos juros compostos é a seguinte: M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde o M é o montante final, C é o capital que foi emprestado ou que foi aplicado, I significa a taxa fixa, ou seja, a porcentagem de que é aplicado os juros compostos, e T é o período de tempo em que foi realizado o empréstimo ou aplicação. Então, pegaremos o mesmo exemplo anterior, aplicando na fórmula. Ficará da seguinte forma: M será igual a 100 vezes 1 mais 0,02, que é a porcentagem, elevado a 3, que são 3 meses, que é o período em que se deve ser pago o empréstimo. Continuando aplicando a fórmula nesses valores do jeito que está sendo mostrado, ao final, o montante a ser pago pelo empréstimo será de R$ 106,12. E desta forma, vocês podem observar que deu o mesmo valor utilizando a fórmula com o valor do mesmo exemplo anterior. No mesmo exemplo, fazendo uma comparação dos valores entre juros simples e juros compostos, se o mesmo empréstimo fosse tomado a juros simples, seria pago ao final R$ 106. E se for juros compostos, como é o caso, ele pagará ao final R$ 106,12. Como vocês podem ver, os juros compostos sempre terá um valor mais alto, pois é aplicado juros sobre juros. Sendo assim, veremos como os juros compostos se comportam durante o tempo. Com o seguinte exemplo: um trabalhador de 20 anos de idade decide iniciar uma reserva financeira para a própria aposentadoria, poupando R$ 150 todo mês, ao longo de 10 anos, e investindo em uma aplicação financeira que rende 0,5% ao mês, durante todo esse período. Ao completar 30 anos, ele para de efetuar os depósitos
e deixa o dinheiro aplicado à mesma taxa. Aos 60 anos de idade, esse trabalhador terá acumulado o valor de R$ 148.786,58. Como vocês podem observar, esse trabalhador obteve uma poupança consideravelmente alta pela aplicação financeira a partir dos juros compostos. Como que esses juros refletem em nossas vidas? Se for o caso de uma dívida consumida a partir de juros compostos, é perigoso, pois sabemos que os juros compostos eles têm taxas mais altas a ser pagas ao final do período. Já em caso de investimentos e aplicações financeiras, é excelente, pois estaremos recebendo um lucro maior. Então é isso, gente. Obrigado e até mais.